que é trabalhar de limpeza aqui na Europa. Tem mais de 2 anos que eu moro aqui na Irlanda e um dos meus primeiros empregos foi de limpeza de casa, tá? Eu sempre conto pra vocês que foi sempre minha maior fonte de renda, tá, gente? E eu vou contar em detalhes aqui pra vocês como que é pra você entrar nesse mercado de limpeza de casa. E lembrando um pouquinho como eu entrei, gente, aqui de limpeza de casa. Quando eu cheguei aqui, gente, eu tava desesperada atrás de emprego, tá? Não é fácil de você conseguir um primeiro emprego aqui, porque primeiro, principalmente de limpeza de casa, você precisa de referências, tá? Ou uma pessoa que te indique. Eu cheguei aqui com poucas amizades, pessoas que pudessem me indicar. Uma amiga que me indicou para baixar um aplicativo de limpeza, tá? Bem lindo, bem maravilhoso lá. Eu conto para vocês que eu fiz com muita energia positiva esse meu perfil nesse aplicativo. E em 2026, esse aplicativo ele não tem mais aqui na Irlanda, tá? Infelizmente, na semana eu consegui a minha primeira casa para limpar, tá, gente? E daí eu fui nessa casa bem linda, bem maravilhosa, tá, gente? Expliquei para ela que meu inglês era bem dificultoso, porque foi assim, gente, eu acho que no primeiro mês que eu tava aqui, tá? Então eu tinha pouco inglês. E perguntei pra ela se dava pra gente conversar através do Google Tradutor, tá, gente? Pra ela me contar mais ou menos o que tinha que fazer pra eu chegar lá e já fazer, tá, gente? Essa foi a minha estratégia que eu usei, tá? Chegando na casa, eu fui muito bem recebida e tudo. E assim, através desse aplicativo, gente, ele me dava tudo o que eu precisava, ele me dava o tanto de horas que eu precisava fazer, tá? Aí eu apertava o start lá no aplicativo e quando eu terminava, falava que finalizava, tá, gente? Então era tudo através do aplicativo, era um pouco mais simples, tá? Aí chegando na casa, ela me mostrou toda a casa, tá? Me mostrou o que eu precisava fazer, né? Com muita mímica, muita coisa. Claro que ela deixou uma lista escrita que eu precisava fazer em inglês, tá, gente? Então, isso foi conversado antes de eu chegar na casa, né? A casa é de 3 andares, tá, gente? Então, assim, foi muito complicado o meu primeiro emprego aqui, porque o que acontece? A gente vem com essa mentalidade de, ai, meu Deus, limpeza, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gente. Óbvio que na época, essa minha primeira cliente, ela tinha combinado comigo 2 horas e meia, tá, gente? Mas a casa dela era 3 andares e óbvio que eu não consegui fazer em 2 horas e meia, tá? Então foi minha primeira experiência e assim, ok, fiz uma limpeza muito legal, porque eu, né, vim do Brasil, não tinha experiência de limpeza de casa de outras pessoas, só tinha a minha, mas falei que tinha, tá, gente? É assim que funciona. Suas experiências valem muito aqui, eu sempre falo isso, tá? E daí, gente, no final da limpeza, ela chegou em casa e depois ela me mandou uma mensagem falando assim, Fabiola, então, a gente tinha combinado 2 horas e meia, eu não quero pagar a mais que isso. E daí, é claro, no final da mensagem eu comento ela comentou assim que ela tem um filho autista e que provavelmente ele podia desregular ali por conta do barulho ou por eu ser uma pessoa estranha na casa, né? E foi isso, tá, gente? Então, essa foi a minha primeira lição. Se o combinado é de 3 horas, 2 horas, faça o teu combinado. Não chegue muito antes e não chegue muito depois, tá, gente? Ah, deixa eu já deixar aqui pra vocês, gente. Como eu sempre trabalhei de limpeza, então eu tenho bastante experiência. Eu fiz um e-book, gente, pra vocês que querem também começar a trabalhar de limpeza de casa aqui. Então eu vou deixar o meu link aqui abaixo, se vocês têm interesse. Também lá eu compartilho de como você entrar, do que você tem que fazer, como você tem que conversar com as suas clientes, né? Como que você deve abordar. E daí no aplicativo, gente, ela foi lá. E daí eu falei assim, ela falou, né, me criticou nessa questão do horário e depois ela explicou, claro, e eu falei, nossa, desculpa, realmente, né, não tinha falado que tinha sido a minha primeira casa na vida que eu tinha limpado, né, que além da minha, mas tudo bem, tá, gente? Eu fiquei muito decepcionada, porque eu dei o meu melhor e daí chegando lá, ela foi lá e me criticou, gente, eu fiquei muito mal com isso, falei, ai, caraca, e eu sabia, gente, porque no aplicativo tinha uma aba que você podia colocar o que você achou da limpeza da pessoa, gente. E minha amiga tinha tido uma péssima experiência que uma cliente falou mal de uma situação e ela nunca mais conseguiu cliente por lá. E como ela era minha primeira, gente, eu falei assim, nossa, não vai dar boa. Aí, gente, ela foi lá no aplicativo e, gente, ela escreveu um texto tão lindo, gente, tão lindo, que
que isso me abriu as portas, tá, gente? Depois daquele texto, sério, gente, eu fui numa sexta-feira, era numa segunda-feira, assim, tinha, tipo, sério, umas 10 pessoas querendo limpeza de casa. E esse aplicativo, quando eu cheguei aqui, ele era muito popular aqui. E as pessoas já tinham tido bastante experiências boas e ruins com o aplicativo. Então, é igual um aplicativo... É igual você alugar um Airbnb, gente. Quanto mais coisas positivas que tem sobre a pessoa, melhor. Então, como ela tinha feito um texto muito legal, a partir daquele texto, gente, eu consegui vários clientes, tá? Foram começando as minhas experiências de limpeza de casa, tá, gente? Porque essa foi minha primeira situação, mas eu tive diversas situações que eu passei aqui, tá? Aí, gente, eu tive bastante clientes. E daí, gente, eu precisei me organizar financeiramente, porque eu já tinha um emprego que me garantia ali minhas 20 horas semanais, bonitinho, né? Só trabalhava, sempre trabalhei minhas 20 horas semanais registrado. E como meus cleaner era a minha maior fonte de renda, porque sim, gente, é assim, dentro, ainda estou falando dentro do aplicativo, o aplicativo, ele te dá o mínimo de hora, um mínimo de euros que você pode cobrar, mas você pode ir aumentando. Quanto mais casa eu ia limpando, mais eu podia ir aumentando, tá, gente? É claro que o aplicativo ficava com uma parte do salário que eu fazia, tá, gente? Aí que acontece? Depois que eu peguei bastante experiência, assim, eu acho que, sei lá, depois de um mês, as pessoas começaram a me indicar para outras pessoas, para outras pessoas. Aí minha vida começou a melhorar, tá, gente? Porque é aqui que acontece, gente. É muito difícil você conseguir se organizar financeiramente quando você tem que... Ah, eu quero uma limpeza única nessa casa. Ah, não, daí, sabe, você indo todo dia ou toda semana numa casa onde você sabe que senão você vai lá só fazer aquela limpeza. Era muito ruim pra mim, então eu queria casas fixas pra fazer. E daí foi assim, através das indicações, tá, gente? Aí uma pessoa foi indicando pra outra. Aí, gente, o que acontece? Eu comecei a cobrar o meu salário. E daí, gente, como eu não usava o aplicativo, porque as indicações não eram através do aplicativo, era através do boca a boca de outras pessoas falando que eu tinha feito um bom serviço, tá? E daí eu já cobrava o meu salário e daí, depois disso, gente, foi começando o quê? O meus aplicativo, como era muito descontado, eu acabei saindo do aplicativo, porque daí eu preferia, né, cobrar o meu valor ali, que ficava muito mais fácil acesso para o cliente pagar diretamente para mim, porque daí o cliente pagava pro aplicativo, o aplicativo me repassava, tá, gente? E era uma coisa assim, que acontecia também, que os meus clientes reclamavam bastante, era porque... Quando você precisava cancelar, você às vezes pagava multa, pagava umas coisas assim, que isso não era repassado pra mim, tá, gente? Era do aplicativo mesmo, tá? Eu sou muito grato ao aplicativo, mas assim, claro que você tinha algumas questões. Ou, sei lá, igual já aconteceu de uma cliente me mandar mensagem, eu tá indo pra lá, e daí, tipo, ela falou assim, olha, aconteceu isso, não precisa vir, tá? E daí o aplicativo cobrar uma multa dela. Então eu falei assim, gente, ó, por mim não precisa cobrar, porque a cliente me avisou e eu entendo também, né? E ela também, quando eu precisei cancelar com ela, mas avisar antes, ela foi super tranquila e gentil comigo, tá? Então, assim, os clientes acabam gostando do aplicativo pelo fato, assim, tá, gente? Aqui é igual no Brasil, quando você paga ali um salário ou quando você tem uma pessoa que limpa a tua casa ou outras coisas assim, gente, num imposto de renda lá na frente, eles podem ser descontados por conta disso. E quando eu cobro particularmente, não tem como eles provar que eles têm uma pessoa que ajuda dentro de casa, essas coisas assim, tá? Então esse é o ponto. Mas assim, daí que acontece? O aplicativo dava alguns problemas, isso e aquilo. E daí eu acabei deixando o aplicativo pelo fato de ser mais fácil para mim. E o cliente me pagava aquilo, tipo assim, se o aplicativo cobrava, sei lá, 23 euros, eu cobrava tipo 20 para sair ganhando. E eu ainda tava saindo muito... E eu ainda tava ganhando muito, tá, gente? Lembrando, tá? Que o salário aqui é R$14,80. R$14,80 para limpeza, tá, gente? Se você for trabalhar registrado de limpeza, é isso que pago. Mas jamais você vai limpar uma casa por R$14,80. Normalmente é muito além disso, tá? Principalmente eu que tenho bastante experiência, bastante referência. E normalmente, gente, as pessoas que hoje entram em contato comigo são por indicação, tá? Então, eu cobro o valor e mais um pouquinho, uma porcentagemzinha ali, né,
porque o salário vai aumentando, né? E a gente também tem que ir aumentando nossas diárias, tá, gente? Eu tenho muito orgulho de falar que eu limpo casa aqui. É uma coisa que eu gosto, tá? Eu tenho bastante autonomia, tá, gente? E como que funciona, né? Hoje em dia eu diminui bastante as limpezas de casa, porque assim, gente, porque eu precisava focar no meu inglês, e é só por isso que eu precisei, gente, diminuir minhas limpezas de casa, tá? Porque eu vim para um país onde fala inglês e aonde, sim, gente, esse é um problema de quem limpa a casa, que você tem pouco acesso, pouca conversação em inglês com pessoas, tá? Normalmente você vai lá e coloca teu fone de ouvido, tá? Eu, assim, tento conversar bastante com meus clientes, mas, gente, eles nos pagam por hora. Então não dá pra gente ficar sentando tomando um café, tá, gente? Então isso é uma das coisas, assim, que eu sempre quis fazer, é equilibrar. Então hoje eu tenho algumas casas, né? Tem algumas casas que eu faço a limpeza. Primeiro que eu gosto das pessoas, primeiro que eu me sinto bem fazendo isso. E outra, gente, e daí o restante eu divido com as minhas aulas de inglês e também tenho meu emprego registrado, tá, gente? Então, assim, você tá saindo aí do Brasil, é claro que a gente eu sempre falo para os meus clientes, eu também sou consultora de intercâmbio, né? Para pessoas que sonham em fazer um intercâmbio com planejamento, organização e pé no chão, tá, gente? Eu entendo que muitas pessoas não têm tanto, que não são fluentes em inglês ou que não têm tanta segurança no inglês. Então chega aqui e fala assim: olha, Fabíola, eu gostaria de trabalhar de limpeza de casa. Já contei para vocês que eu tenho meu e-book, mas também isso é uma boa porta de entrada, gente. Eu tenho já um vídeo aqui falando de diversas portas abertas pelo fato de eu trabalhar de limpeza de casa. Porta muito gigante também, tá? Até porque você tá entrando dentro da casa da pessoa, a pessoa tem que confiar muito em você. A maioria dos meus clientes, gente, eles não ficam em casa. Eu mal vejo a cara deles, né? Que isso é o melhor cliente, gente. Eu contar que quando você começar a trabalhar, ai, gente, você fica sozinho em casa ali, na casa das pessoas ali. É muito legal essa confiança, tá, gente? Então, assim, pra você que quer começar a trabalhar de limpeza. Então, assim, eu gosto de sempre conversar, né? Principalmente com as meninas que querem vir fazer limpeza aqui, tá, gente? Primeiro, sim, estar disposta, tá, gente? A fazer isso com muita segurança e com muita responsabilidade, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, aqui na Irlanda, a gente tem um grupo de brasileiros que são bem legais, que tem, sim, grupos específicos de limpeza, tá? Eu já compartilhei diversos lugares onde que eu precisava sair, né? E que eu tava indicando algumas pessoas ali e as pessoas me mandavam o perfil e eu mandava para meus clientes, tá? Acontece bastante, né? Aí, assim, através desses grupos, ou às vezes grupos de Facebook, tá, gente? Você consegue ali tua limpeza de casa, tá? O que eu sempre falo, quanto mais você se expressa, eu tenho que abordar o cliente, igual nesse caso, que você tá indo buscar. Normalmente eu falo, olha, eu me ofereço para fazer limpeza de casa, já tenho experiências, né, com limpeza, já tenho experiência com limpeza de casa, tá, gente? É limpeza de casa. Chego, a pessoa, legal, que interessante, eu tô precisando de uma menina, tá? Aí você pergunta, a primeira coisa, o que você precisa ser feito e em quantas horas, tá, gente? É o cliente que te dá as horas, não é você que faz as horas pro cliente, tá? Porque, gente, aqui a limpeza é muito diferente do Brasil, porque assim, o que acontece? Igual essa minha cliente que eu comento no começo do vídeo, gente, que ela queria 2 horas e meia. Mas a casa dela era de 3 andares, tá, gente? Então, assim, tinha quartos específicos que eu tinha que limpar, tinha o banheiro ali que eu tinha que limpar. Então, assim, não era a casa toda em 2 horas e meia, tá? Então, assim, era lugares específicos. É sempre muito bem conversado, tá? E o que eu sempre gosto de fazer, tá, gente? Porque às vezes você conversa com a cliente e fica aquela conversa perdida. Fala assim, eu preciso que você liste as coisas que você precisa. Eu preciso que você liste as coisas que eu preciso fazer. Ah, nesse quarto eu preciso que você faça isso e aquilo, tá, gente? Então, assim, é muito importante você fazer essa pergunta no começo, tá, gente? Porque daí você chega lá, faz o tudão em 2 horas, aí que acontece? Aí que acontece? Toda vez que você for lá, se for fixo, ela vai querer que você faça a mesma coisa, tá? E deixar bem claro o que você faz e o que você não faz.
No meu caso, tá, gente, é muito relativo, porque assim, o que acontece, hoje em dia o que acontece muito é do cliente falar, ah, não, preciso de limpeza de 3 horas, aí sobra um pouquinho de horas, aí eu faço alguma coisinha a mais, tá? Porque alguma coisinha a mais, mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, coisas que uma cleaner house fixa não faz, tá? Porque a gente tem a limpeza de casa, que é só para organização, e a limpeza de casa pesada, que é aquela, tá, gente? Então é muito diferente. Normalmente, quando você é contratada, fixa, que você vai a cada 15 dias ou você vai toda semana, você não faz limpeza pesada. Ao contrário de quando você pega uma limpeza que é única, assim, sabe? Que você vai lá, vai fazer essa única vez, tá? E você faz semanalmente ou quinzenalmente, gente. É assim, é aquela limpeza superficial. Você tira pó, você, assim, nos banheiros, limpar os banheiros, gente, lembrando, tá, gente? Não se joga água no banheiro, não se joga água em lugar nenhum. É sempre com panos, tá? E produtos de limpeza, gente, tá? E daí você conversou tudo que precisava ser feito, tá? Outra coisa muito importante que você precisa falar para ela é que você não leva produtos de limpeza, que você não leva hoover, que você não leva mop, tá? Porque que acontece? Já aconteceu de chegar na casa do cliente e não ter nada. Não ter nada. Tá? Então, explique para ela. Isso é muito comum não ter, tá, gente? Mas já aconteceu e é importante você deixar bem explícito isso. O que eu peço? Panos, produtos para limpar a cozinha, produtos para limpar o banheiro e produtos para limpar a superfície, tá bom? Esses 3 produtinhos, esses 3 sprays, tá bom? Para você fazer limpeza. E sim, gente, você não joga água, você só limpa com pano, tanto banheiro quanto cozinha, quanto quarto, tá? Normalmente, não é todos os quartos que você precisa passar o Hoover é o aspirador de pó e nem o mop. Então, é por isso que você precisa daquela lista para você ir se situando, tá bom? Para você que é de limpeza fixa, gente, que você não precisa fazer, tá? Se você vai na casa do teu cliente, você combinou com o teu cliente que você vai toda semana ou a cada 15 dias, gente, o que você não precisa fazer, tá? Limpar forno, tá? Limpar forno você não limpa. Você limpa vidros, tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, a não ser que o teu cliente peça especificamente, tá? Mas não é a nossa função. Limpar por dentro de armários, você limpar dentro de armários, você colocar roupa dentro de armários, você limpar a geladeira, não é função. Não é a sua função. A não ser que você vai fazer um deep clean, que é aquela limpeza pesada, e daí nessa limpeza pesada, gente, o cliente te coloca especificamente para você fazer o quê? Às vezes é para limpar um forno, às vezes é para você limpar um vidro, tá? Você limpar armários, para você fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que eu não faço, gente, é passar roupa. Eu não sei passar roupa, eu não gosto de passar roupa, então eu não faço. Eu já deixo bem claro que eu não faço, que eu deixo de fazer. Tá bom? Então, isso é importante ter essa conversa com o seu cliente, porque às vezes o cliente quer que você passe roupa, e você passa roupa. Igual no meu caso, o cliente vai ficar frustrado comigo que eu não passo roupa, tá, gente? Coisinhas assim, gente, que eu trago tudo dentro do meu e-book. Aqui é um vídeo, né, bem geralzão das coisas que realmente dá pra fazer ou que não dá pra fazer. Gente, assim, gente, é uma área muito boa, tá, gente? É uma área que eu gosto bastante, é uma área que te dá bastante autonomia. Você consegue tirar um saláriozinho ali um pouquinho melhor do que os trabalhos convencional, tá, gente? É claro que esses serviços são de porta de entrada aqui pra Irlanda, mas eu já tô há 2 anos e meio aqui, eu gosto de fazer, tá, gente? É claro que a gente precisa ser igual no meu caso, eu diminui bastante meus cleaners para estudar o inglês, que é uma das coisas que eu super recomendo às pessoas, tá? Porque você mora aqui, você precisa do seu inglês e você precisa se desenvolver, tá? Eu também sou muito grata, tá, gente? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gente, já comenta aqui. Se vocês têm alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários aqui, que eu tento vir aqui responder todo mundo. E já me siga, gente, que eu sempre vou trazer coisinhas aqui sobre o intercâmbio aqui pra Irlanda.